Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Incêndio atinge usina de biocombustíveis em Ituiutaba. Bombeiros confirmam que não há feridos. Paralisação atinge dezenas de escolas estaduais em Uberlândia. Professores exigem melhorias. Muitos professores estão numa situação de endividamento. Projeto de lei quer extinguir municípios com menos de 5.000 habitantes. Uma economia que pode chegar a mais de 50 milhões de reais por mês. Escorpiões, calorão e chuva formam combinação perfeita para o reaparecimento desses animais. Quarta-feira, 6 de novembro, Band Cidade com esses e outros assuntos está no ar. Boa noite, estamos ao vivo também na página do Face da Band Triângulo. E nós abrimos o Band Cidade de hoje trazendo uma informação sobre o incêndio que atinge nesse momento uma usina de biocombustíveis da British Petroleum em Ituiutaba. O Adailson Oliveira está ao vivo com a gente. Adailson, quais as principais informações? Que horas que esse incêndio começou? Boa noite, Vitor. Olha, um raio pode ter causado esse incêndio em um tanque de álcool da usina de biocombustíveis que fica em Ituiutaba. Imagens feitas por pessoas que passavam no local, que fica às margens da BR-365, mostram a altura da labareda. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O medo é que as chamas chegassem aos outros tanques, viu? As imagens mostram que o álcool esparramou pelo terreno e levou o fogo junto. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local tentando conter as chamas. E só após conseguir apagar o fogo e também garantir a segurança do local e após uma perícia é que o Corpo de Bombeiros vai poder dizer o que realmente aconteceu, o que causou esse incêndio. Na verdade, foi um grande susto aos funcionários dessa usina que escutaram a explosão, ficaram olhando as chamas, mas eles não sabem o que aconteceu. Essa usina fica a 28 quilômetros da parte urbana de Ituiutaba. Volta aí com você, Vitor. Tá certo, Adelson. Por sorte, ninguém se feriu. Boa noite para você. Bom, e as escolas estaduais fecharam as portas nessa quarta-feira. Os professores cobram que o Executivo Mineiro tome providências sobre várias exigências. Pelo menos 20 escolas em Uberlândia e noutras cidades da região paralisaram por completo as atividades nesta quarta-feira. Mas a mobilização de greve é de nível estadual, segundo a coordenação do Sindiúti, e vai aumentar se o governo não atender às reivindicações da categoria. Uma das principais reivindicações é que os nossos salários sejam pagos no 5º dia útil. Isso não acontece desde 2016. Que o nosso 13º seja pago até o final da data limite, que seria até o dia 21 de dezembro. Uma outra reivindicação é que os nossos diretores não sejam nomeados pelo governador. A situação mudou a rotina de vida dos profissionais da educação no estado. Além da qualidade de vida do professor, a qualidade do ensino acaba sendo comprometida também. As nossas dívidas não são parceladas, né? A CEMIG não abriu um crédito para a gente dividir a conta de luz, ou nenhum dos nossos credores recebem parcelado. Então, muitos professores estão numa situação de endividamento. Representantes dos professores foram à Câmara Municipal pedir apoio. Na tribuna, eles reclamaram de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa para acabar com as eleições para os diretores das escolas. Outra questão apresentada ao Legislativo de Uberlândia é a municipalização do ensino, com o fechamento pelo Estado dos níveis iniciais da educação básica, que deverá ser absorvida pelos municípios. A questão já preocupa os vereadores. Fechando turmas, tirando o direito de votar, ter eleição para diretores de escola dentro das escolas do Estado estaduais é muito ruim. Isso é uma arbitrariedade muito grande. E nós vamos defender a valorização dos nossos servidores da educação. Bom, e no fim da tarde, o Sindiúti confirmou que das 66 escolas estaduais em Uberlândia, 22 pararam totalmente e 17 parcialmente. O sindicato também garantiu que as aulas voltam ao normal nessa quinta-feira e que o dia perdido será reposto em até 60 dias para os estudantes. Falar de um projeto que foi muito falado ontem, uma proposta de emenda à Constituição apresentada ontem pelo governo federal prevê a extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes e que arrecadam menos de 10% do que gastam.
Aqui na região, pelo menos 15 seriam transformados em distritos e anexados a outras cidades. Ou seja, muito político vai estar de olho no censo do IBGE do ano que vem. Minas Gerais tem 231 municípios nessas condições. Na região do Triângulo existe Romaria, uma cidade referência no turismo religioso. São 3.500 moradores. Até 1938 era distrito de Monte Carmelo. A receita para o ano que vem é de 22 milhões de reais e a arrecadação própria é de apenas 2 milhões, apenas 9% do orçamento. Em todo o país, são 1.254 municípios cuja população é menor do que 5 mil habitantes. Haveria uma fusão desses municípios com cidades maiores e vizinhas. Mas a PEC para passar não vai ser fácil. É que nessas cidades ficam vereadores e prefeitos, que são os maiores cabos eleitorais de senadores e deputados federais. Os mesmos parlamentares que vão analisar a PEC. Vamos às contas. Só em Minas Gerais serão menos 231 prefeitos, 231 vice-prefeitos, menos 2.800 vereadores e 1.500 secretários. Um total de 4.500 cargos políticos extintos. Uma economia que pode chegar a mais de 50 milhões de reais por mês em folha de pagamento. Vanderlei Pelizer participa do movimento nas ruas em Uberlândia. Desde março desse ano, espera tramitar na Câmara de Vereadores um projeto de lei que reduz o número de parlamentares. Para ele, um projeto como esse do governo federal só será aprovado se a população fizer muita pressão. O deputado federal, com a sua base, o deputado estadual, vai chegar até o prefeito, os vereadores, eles não vão querer, por si só não. Então tem que haver sim uma mobilização. Para o professor de Direito Constitucional Anderson Rosa, a proposta de emenda à Constituição tem pontos positivos e negativos. A parte boa é a extinção dos cargos políticos. Por outro lado, esses municípios têm uma história e garantem a movimentação econômica. Sem uma gestão própria, corre-se o risco de os serviços à população decaírem. A extinção de um município ou a fusão de um município com outro município de maior porte tende a sucatear e precarizar toda a estrutura de prestação de serviços e de comércios daquilo que até então era tratado como município. O município maior que está recepcionando o município menor, qual é o preparo financeiro e administrativo desse município de maior porte para receber essa unidade de pequeno porte? São municípios com história, são municípios com relações culturais que se desenvolvem ao longo das décadas, em alguns casos e ao longo de séculos, e que, deixando de existir, evidentemente afeta a textura, afeta a composição do imaginário afetivo do povo brasileiro. Pois é, segundo a PEC, esse projeto começaria a valer em 2026, mas tem muita negociação. Vamos conferir as cidades da região que seriam afetadas caso esse projeto de 5 mil, de municípios com até 5 mil habitantes fosse colocado em prática. Olha só, Água Comprida, Arapuá, Cachoeira Dourada, Camacho, Cascalho Rico, Comendador Gomes, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Grupiara, Pedrinópolis, Pequi, Pratinha, Romaria, União de Minas e Veríssimo. Isso depende ainda de muita negociação. Vamos seguir acompanhando esse caso. Bom, agora falando sobre uma ocorrência de um morador de rua que morreu aqui em Uberlândia, no bairro Moarama, nessa madrugada. As suspeitas iniciais eram de que, na verdade, ocorreu um acidente. Só que nessa manhã a polícia prendeu 3 homens que teriam agredido a vítima até a morte por conta de uma panela. As prisões ocorreram após investigações conjuntas das polícias civil e militar. José Vicente Silva, de 56 anos, foi achado durante a noite próximo à linha férrea no bairro Moarama por um grupo que cuida de moradores de rua. O serviço médico chegou a socorrê-lo com poucos sinais vitais, mas ele acabou falecendo. Inicialmente, as suspeitas era de que José Vicente, que tinha problemas de visão, teria sofrido um acidente. Diz que ele caiu e bateu a cabeça. Essa é a versão do pessoal que está na rua com ele lá. Aí depois apareceu o vizinho aqui e disse que ele foi agredido. No entanto, a polícia cruzou as informações obtidas durante a noite. 3 homens acabaram presos. Luiz Mateus Silva, de 55 anos, Rubens Diego Martins, de 28 e Sidney Gonçalves, de 35. Eles teriam agredido José Vicente por conta de uma panela e de alimentos. Foi uma briga entre eles, motivo fútil mesmo, um possível furto de alimentos entre eles durante a noite, que eles começaram a brigar e agrediram a vítima
com violência física. Todos os três foram abordados nas imediações de onde o crime ocorreu. Inicialmente, eles negaram ter participação na morte, mas depois do interrogatório, confessaram o ato. Tem algumas passagens, todos eles são moradores de rua, fazem uso constante de substância alcoólica, pequenos furtos, agressões físicas, roubos. Então, é algo já constante na vida de cada um deles. José Vicente tinha o hábito de consumir álcool em excesso, mas, segundo a vizinhança, era querido por todos na região leste da cidade. O corpo dele foi levado para o IML de Uberlândia. Caso triste, né? Primeira pausa no Band Cidade de hoje. Na volta tem uma perseguição aqui em Uberlândia também, que por pouco não terminou em tragédia. A gente volta daqui a pouco. Domingo, 10 de novembro, tem sorteio especial com quase R$500 mil. E por isso viemos às ruas para saber o que mudaria na sua vida se você ganhar R$400 mil. Investir no meu próprio negócio. Faria um grande investimento. Fazer uma viagem, uau! Então compre o Triângulo da Sorte, que é dupla chance, tem R$400 mil no quarto prêmio. Ajude! E concorra! No primeiro, segundo e terceiro prêmios, R$10 mil. No quarto prêmio, R$400 mil. E no Giro da Sorte, 20 prêmios de R$2 mil cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Aqui no Gigante dos Pisos, até o estoque é gigante e tudo à pronta entrega. E para começar as ofertas, tem cimento 50 quilos a partir de R$ 14,90 no dinheiro. Ainda tem esse porcelanato Munari acetinado 90 por 90 da Eliane a partir de R$ 49,90. E esses lindos detalhes da marca Ceusa a partir de R$ 54,90. Você já sabe, comprar lá fora é jogar dinheiro fora. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Black November Veres Calçados. Um mês inteiro de promoções. Mais de 50 mil pares em ofertas. Tudo em até 12 vezes sem juros. Veres Calçados, Floriano, Santa Mônica e Jardim Patrícia. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Band Cidade de volta com as notícias do campo. A emissão de gases de efeito estufa no Brasil ficou estável em 2018 em comparação com o ano anterior. E o setor produtivo tem feito a lição de casa. A agropecuária, por exemplo, apresentou redução de 1% nos índices. O levantamento é feito desde 2012 e integra os dados do SEG, o Sistema de Estimativas de Emissão de Gases de Efeito Estufa, criado para atender uma determinação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Segundo os pesquisadores, as emissões aumentaram 0,3% em 2018, praticamente estáveis. O índice foi puxado pela mudança de uso do solo, que inclui o desmatamento e a degradação do solo. O segmento é responsável por 44% das emissões no Brasil. O país segue em 6º lugar no ranking de maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Então, o Brasil, estando com as emissões estabilizadas, é bom nesse contexto. Por outro lado, a gente está com as emissões estabilizadas num patamar em que as nossas emissões per capita, que é o jeito mais fácil de você comparar a intensidade de emissões entre os países, as nossas emissões per capita estão ainda bem acima das emissões per capita
do mundo. Segundo a pesquisa, a agropecuária foi responsável por 25% da emissão de gases de efeito estufa no país. Apesar de ser o segundo maior emissor, o setor vem apresentando uma redução nos índices de cerca de 1%. É o segundo ano consecutivo de queda. É uma queda pequena de ano a ano, mas é uma grande queda, pensando que essas emissões elas mudam muito lentamente. O pesquisador explica ainda que o agro é um dos setores com maior potencial para diminuir as emissões de gases poluentes. Eliminar a área degradada leva a aumento de eficiência produtiva e leva a sequestro de carbono, principalmente no solo. O estudo revelou ainda que o setor de energia registrou queda de 5% nas emissões, ocasionada principalmente pelo aumento expressivo do uso de etanol no transporte de passageiros e pela adição obrigatória de biodiesel ao diesel. Vamos falar da Piracema, esse período sagrado para a reprodução dos peixes. A Polícia Ambiental de Uberaba apresentou hoje um balanço dos primeiros 5 dias e a gente vai para lá conversar com a Marília Maier. Boa noite, Marília. Muitas ocorrências por aí? Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Pois é, o pessoal não respeita esse período e a Polícia Ambiental já começou sim a fiscalização. A operação foi realizada aqui em Uberaba e também em cidades da região e resultou na apreensão de alguns materiais, como 457 metros quadrados de rede, uma embarcação, anzóis, molinetes, vara de pescar e além de outros materiais. 5 peixes também foram recolhidos. No total, foram 37 pescadores fiscalizados e a multa pelas infrações somaram quase R$8 mil. Aqui em Uberaba, a 5ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito é o órgão responsável pela fiscalização, que alerta que mais operações vão acontecer nesse período. Volto com você, Vitor. Obrigado, Marília. O pessoal não aprende. Ano após ano, continuam sendo multados na Piracema. Em Uberlândia, uma colisão envolvendo 2 veículos deixou 3 pessoas feridas, num cruzamento no bairro Oswaldo Rezende. Essa ocorrência foi por volta das 2 horas da tarde. Um dos automóveis não respeitou a placa de pare, atingiu outro carro e acabou capotando. Por sorte, os ferimentos foram leves e as 3 vítimas foram levadas para a Uai Martins. E em Uberlândia ainda, um trio suspeito de roubar uma caminhonete no final de semana estava usando esse veículo para cometer outros crimes. Mas na noite de ontem a farra acabou. Durante uma perseguição, o trio bateu em um poste no bairro Morumbi e os jovens delinquentes foram presos. 3 rapazes estavam no automóvel, um de 18 anos e 2 menores com 17. Eles foram detidos porque essa caminhonete foi roubada no último fim de semana. Os autores colocaram a vítima dentro do veículo e a levaram como refém. Essa vítima, esse fato foi lá no Jardim Brasília, a vítima foi deixada aqui no Novo Mundo. E, a partir desse momento, os autores começaram a utilizar esse veículo para cometer delitos. Por último, os rapazes foram vistos com a caminhonete no bairro Santa Mônica. Os policiais imediatamente montaram uma operação para deter os criminosos, que, para escapar, jogavam o veículo em cima das viaturas. E aí não teve como, a única maneira foi que os policiais utilizassem aí do uso da força, no caso foram disparos de arma de fogo, para poder cessar essa injusta agressão, momento em que o veículo foi atingido por 2 disparos, o intuito era neutralizar o veículo, parar o veículo, os condutores, os autores, perderam o controle do veículo e chocaram com um poste de iluminação. A perseguição começou no bairro Santa Mônica e terminou aqui no Morumbi, durou cerca de meia hora. Nesse ponto da Avenida Antônio Jorge Isaac, o criminoso que estava dirigindo a caminhonete tentou jogar o veículo em cima de uma viatura da Polícia Militar. E se não fosse esse poste, teria invadido um bar que está cheio de gente. Um dos adolescentes foi apreendido no dia anterior, tentando cometer um assalto com uma réplica de arma de fogo. Ele e os comparsas colecionam várias passagens. E olha essa história, em Uberaba, um flanelinha foi esfaqueado em um dos cartões postais da cidade. O motivo foi uma briga familiar. Ele tinha acabado de agredir a mulher. O flanelinha Heverton Luiz de Oliveira, de 46 anos, foi socorrido pelo SAMU com a faca crivada nas costas. O crime aconteceu na Praça do Mercado Municipal em Uberaba durante uma briga familiar.
Segundo apurado pela PM, ele agrediu a esposa e foi esfaqueado pelo irmão dela, que fugiu do local. Por motivo de vingança, esse autor desferiu essa facada acertando as costas aí da vítima. Quer mais da segurança pública? Vamos girar as notícias da nossa região. 2 homens foram presos após uma abordagem na MGC 354 em Patos de Minas. Ficou constatado que o motorista de 35 anos, que não possuía habilitação, estava embriagado. E nas buscas, a PM achou 2 tabletes de maconha que seriam levados para Lagamar, também no estado de Minas. O passageiro confessou ser o dono dos entorpecentes e também foi detido. Em Uberaba, um caminhão tombou em uma obra no bairro Universitário ao tentar descarregar terra no local. Mas devido a um desnível, o veículo perdeu o equilíbrio. O motorista de 60 anos ficou ferido, sendo socorrido pelo SAMU e levado ao hospital Mário Palmério. Também em Uberaba, um casal ficou ferido após o capotamento de um carro na área rural da cidade. Segundo a polícia, o motorista de 21 anos perdeu o controle ao passar por uma curva. Ele e a passageira de 19 anos foram socorridos e levados ao HC da UFTM. Um homem foi preso em uma casa usada como ponto de venda de drogas no bairro Tocantins, em Uberlândia. No local, a polícia achou ainda grande quantidade de maconha, balança de precisão, um revólver calibre 38 e munições. O homem já tinha passagem por tráfico e usaria a casa como laboratório para a confecção de entorpecentes. Último intervalo do Band Cidade de hoje, já tem os mineiros em campo pelo Brasileirão e a luta que deve ser diária contra os escorpiões. Vamos já! Aqui no Gigante dos Pisos, até o estoque é gigante e tudo à pronta entrega. E para começar as ofertas, tem cimento 50 quilos a partir de R$ 14,90 no dinheiro. Ainda tem esse porcelanato Munari acetinado 90 por 90 da Eliane a partir de R$ 49,90. E esses lindos detalhes da marca Ceusa a partir de R$ 54,90. Você já sabe, comprar lá fora é jogar dinheiro fora. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Venha para o Esquenta Black Friday na Eletrosom. Tem ofertas incríveis para você aproveitar. Fogão 5 bocas Mega Chama por apenas R$ 599 ou em 10 vezes sem juros. Smartphone Moto G7 Play imperdível R$ 789 ou em 10 vezes sem juros. Colchão Casal de Molas Pocket Ortobon apenas R$ 799 ou em 10 vezes sem juros. Sabia que o seu celular usado pode valer um descontão? Fale com o vendedor e saiba como. Eletrosom. No aniversário de 50 anos, o Café Cajubá vai retribuir a sua preferência com mais de 50 mil em prêmios. Você poderá realizar aquele sonho de viajar, estudar, cuidar da beleza, reformar a casa, comprar uma moto, TV, smartphone ou até colocar suas finanças em dia. Compre 2 produtos diferentes. Acesse cajubá50anos.com.br, cadastre e concorra. Café Cajubá 50 anos, 50 mil em prêmios. Black Friday antecipada na Móveis Araxá. Só a loja que é top of mind traz essas ofertas pra você. É imbatível. Preços e condições imperdíveis para zerar o estoque. Home suspenso Miami medida de 1,80 de 1.690 por 790 ou em 10 de 79 sem juros no carnê. Sala de jantar Black ou Off-White com 6 lugares de 3.790 por 1.990 ou em 10 de 199 sem juros no carnê. Black Friday antecipada é na Móveis Araxá. Quando o momento é único, a satisfação tem que ser completa. Tudo que seu evento precisa para ser perfeito está no Armazém do Boi. Da estrutura ao cardápio, a equipe cuida de todos os detalhes, realizando seu evento no quiosque, na confraria ou no seu espaço. Reserve sua data. Armazém do Boi. Completa seu evento. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje? Band Cidade de volta com boas notícias para o Alto Paranaíba. Os aeroportos de Patos de Minas e de Paracatu ganharam estações meteorológicas. Em Patos, o equipamento já está instalado e depois do período de 3 meses para testes, ele deve ser homologado pela Aeronáutica. A estação meteorológica foi doada pelo governo federal e vai proporcionar mais segurança para pousos e decolagens.
Em Patos de Minas, o equipamento já está instalado às margens da cabeceira da pista. Esse equipamento ele é montado a aproximadamente 1.000 pés da cabeceira predominante, ou seja, mais ou menos 330 metros, que é justamente a área de toque da pista, que é o ponto máximo onde o avião faz o toque na pista para poder concluir o procedimento de pouso. Os fenômenos meteorológicos como rajada de ventos, nevoeiros, tempestades e turbulências que afetam diretamente a estabilidade dos voos vão ser repassados em tempo real para as aeronaves. Ela vai trazer informações importantes para todo piloto, não só em Patos de Minas, mas aqui em torno também. Ele vai dar as principais informações que o piloto precisa, que é o teto, a pressão de pista, temperatura do ar, direção e velocidade do vento. O equipamento já está funcionando, mas ainda em fase de teste, que durará 3 meses. Após este tempo, a aeronáutica irá homologá-lo e as informações serão disponibilizadas para as aeronaves. Feita a homologação do equipamento, o piloto vai conseguir acessar as informações meteorológicas através do rádio do avião e pela internet. Na internet, se a pessoa souber interpretar a codificação apresentada, ela vai conseguir entender como que está a meteorologia no momento aqui na região, visto que ela vai fornecer meteorologia no espaço aéreo de Patos, em torno de mais ou menos 27 milhas. Falando de esporte agora, logo mais os times mineiros entram em campo pelo Brasileirão, mais uma rodada. Às 8 horas, o Atlético Mineiro recebe o Goiás no Mineirão. E a vida não está fácil para o Galo. Nos últimos 15 jogos, só 2 vitórias. O técnico Wagner Mancini terá as voltas de Otero, Casares, Fábio Santos e Elias, enquanto o Goiás é o 4º melhor time do retorno. O Galo é o 13º na tabela com 36 pontos. Em situação pior está o Cruzeiro, que tem parada ainda mais dura. A Raposa está na 16ª posição com 33 pontos, só a 2 da zona de rebaixamento, e visita o Atlético do Paraná na Arena da Baixada. O técnico Abel Braga não terá Orejuela, Fred e Thiago Neves. Mas Sassá, autor do empate no fim de semana com Fortaleza, está confirmado para o duelo das 9h30 da noite. Já no vôlei, as meninas do Praia venceram agora há pouquinho o segundo duelo válido pelo Campeonato Mineiro. Em Belo Horizonte, as comandadas de Paulo Coco bateram o Mackenzie por 3-7-0. Parciais de 25-18, 25-11 e 25-4. Como elas venceram ontem o Curitiba do Paraná, que está sendo convidado para esse torneio, a decisão do título acontece amanhã à noite contra a equipe do Minas. Vamos falar agora sobre os escorpiões. Os atendimentos da zoonose em Uberlândia por conta do aparecimento desse animal aumentou 73% no último mês. Risco aumentado ainda mais se não tem prevenção dentro de casa. A Glauciene achou mais de 10 escorpiões em apenas uma semana. Preocupada com a quantidade de animais peçonhentos dentro de casa, ela chamou a equipe das zoonoses. Eu encontrei 6 filhotes e a mãe. Isso aqui são filhotinhos pequenininhos, eles ficam mais localizados na região do banheiro. Nós temos animais domésticos dentro de casa. E eu tenho a gente que circula dentro do ambiente, né? E a minha preocupação é o medo desse animal picar a gente. O curioso é que toda a casa e quintal da Glauciene é de piso e não tem acúmulo de lixo. Mas mesmo assim, os escorpiões aparecem todos os dias. Ela foi orientada a vedar os ralos. Tanto os ralos que estão no chão do banheiro, das varandas, do quintal, e também os ralos das pias, dos tanques, porque é por esse local que a maioria dos escorpiões aparece, né, entram nas residências. As altas temperaturas combinadas com o aumento da umidade são condições propícias para a reprodução dos escorpiões. Por isso, a população tem encontrado tanto desses animais peçonhentos nos últimos dias. Para se ter ideia, em outubro, as equipes das zoonoses fizeram 526 atendimentos em locais onde foram encontrados escorpiões na cidade. O número é 73% maior do que no mês anterior. De janeiro a outubro deste ano, foram capturados em Uberlândia 5.876 escorpiões. Além disso, foram registrados 165 acidentes de pessoas que foram picadas por esses animais peçonhentos. Sofreu um acidente, não entre em desespero, realmente vai doer, é ruim a picada. Não colocar qualquer tipo de material para tentar amenizar a dor, principalmente não colocar gelo de jeito nenhum. Então, até a pessoa se encaminhar
para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UF, que é o hospital referência, ela pode fazer uma compressa morna, né, e se encaminhar direto para lá. Prevenção sempre, pessoal. Terminou o Band Cidade de hoje, vem aí o Jornal da Band. Você vê aí imagens do incêndio que atingiu agora à tarde uma usina em Tuiutaba. Fique bem, até amanhã.